nessa questão de um aluno iniciar ali, né, esse início ser um pouco mais árduo, para não gerar essa desistência, nas bandas nas quais eu trabalhei, nós não tínhamos uma taxa de evasão ali datada. Tinha da escola no geral, mas no que se refere à banda, por a banda terminar por ciclos, né? Às vezes o aluno faz 16, 17 anos ali, está concluindo ali o ensino médio, ele sai da banda. Os que não vão se profissionalizar não querem seguir a carreira nesse sentido, mas a música vai agregar muito daquilo no seu dia a dia, né? Em outras profissões também. Aí nesse sentido, na banda do Marista Sul, houve uma taxa de evasão grande? Como é que é lá? Vocês têm algo que é documentado, ou se é referente à banda, ou é também como na banda onde eu trabalho, nas bandas onde eu trabalhei, que é só a escola que tem no geral, mas no que se refere só à banda, nós ainda não temos ainda isso datado? Então, é interessante a sua pergunta, e são tempos diferentes, né? A gente acaba que tem, porque a gente tem muito registro. Eu sempre fazia listas, por exemplo, quando você ia para as apresentações, a banda do Marista apresentava muito. Nós tínhamos em média 60 apresentações por ano. Então, sempre tinha as listas de quem ia pegar o uniforme, de quem devolvia, e por aquelas listagens, a listagem também de quem ia para a apresentação, listagem para quem ia no final do ano para a confraternização. Tudo isso são registros de quem estava na banda há quanto tempo, né? No começo, os índices de evasão nas bandas, lá e também em outras bandas, eram menores do que hoje. Mas um detalhe importante, que nós sempre sofremos com isso, todos nós, é que muitos dos alunos que se evadem da banda é por motivo mesmo de mercado de trabalho. Ele não quer sair da banda, mas ele, por necessidade financeira, ele é obrigado a ir muito cedo para o mercado de trabalho, então ele deixa a banda com pesado, tanto para ele como para nós. Então a gente tem muito essa evasão. No começo não tinha muito isso lá não, a gente tinha muita fila de espera. Mas aí, igual você falou, quando o aluno está ali já bem mais experiente na banda, que está bem, que você pode pôr um repertório melhor, ele tem que deixar a banda por motivo de escola, de trabalho, de faculdade, e o maior índice mesmo era para o mercado de trabalho. Aí eu acho que ainda é. Agora hoje a gente vê um tipo de evasão diferente. Hoje a gente percebe que com o advento das redes sociais, do entretenimento, muitos dos nossos alunos, adolescentes, quando você começa ali depois de algum tempo que ele está ali, que vai exigindo mais responsabilidade dele, de estudo, de técnica, de comprometimento, eles começam a se evadirem para não ter essa responsabilidade. E às vezes, aí nesse ponto é crucial que a gente esteja acompanhando ele, o pai, para que ele motive esse aluno a continuar e vencer essa barreira, porque a barreira da responsabilidade, ele não quer aquela responsabilidade, porque realmente exige. O início do estudo do instrumento, ele é assim, é muito duro, né? Se vamos falar em grosso modo, ele exige ali, e o aluno às vezes nem sabe se quer, se não quer, se quer aquele instrumento, então é uma escolha muito complexa. Então a gente precisa ter um olhar muito nisso. E ainda continuamos perdendo muito para o mercado de trabalho. Para outros programas sociais que tem, que no meu ponto de vista a gente deveria estar mais unidos e buscar políticas públicas. Por que não ter o jovem aprendiz na banda? Você tem o jovem aprendiz no escritório, no órgão público, por que não na banda? Justo. Se você tem o Bolsa Atleta, por que não tem o Bolsa Artista? Né? Então é nesse sentido que a gente tem que buscar essas políticas para diminuir essa evasão também, né? E a gente já tem hoje também o governo, ele faz uma coisa muito interessante, que é dar um incentivo para o menino estar lá estudando lá na escola, né? A gente precisa buscar políticas para a gente também ter esse incentivo para ele continuar na banda. E o retorno, né? O retorno. E ser mantenedores desse legado cultural que é a banda de música, que vem se perpetuando ao longo dos anos, se diversificando, né? Ampliando os horizontes e ter, né, esses mantenedores profissionais na área da música também para nós.
Legal, mestre. E dentro disso tudo, a gente traçou uma linha do tempo, né? Das bandas de música Aparecidas. Você explorou muito bem, né, o tema. Falou da banda do Marista Sul. Nós vamos seguir a série de vídeos com outros maestros também das bandas de Aparecida que estão em atividade. Mas eu gostaria que o senhor falasse também sobre a banda sinfônica de Aparecida, qual é o intuito, qual foi o intuito de formação e qual é o propósito, né, que nós estamos trilhando para Aparecida de Goiânia no que se refere à banda de música. Ah, sim. Aí já é uma outra proposta. Eu sempre, como dizem as pessoas, eu fui um sonhador, né? Certo. Sempre fui um sonhador e sempre tive pessoas abençoadas ao meu lado, mas também sempre tive pessoas que me chamaram de sonhador e falaram assim, não, moço, isso aí não vai dar certo, não continua com isso, não, você não pode esquecer disso. Isso foi assim com a banda do Marista, foi assim nos outros projetos que eu tive. Eu trabalhei muito em Goiânia, trabalhei em igreja, eu desenvolvi excelentes projetos de música, de coral jovem, coral adulto, coral de criança, outras corporações assim, musicais, e também com banda, com orquestra, igreja. Sempre trabalho até hoje. E sim, grandes trabalhos nós fizemos, inclusive de trazer cantores evangélicos famosos para cantar com a gente. Nós trouxemos Vitorino Silva para fazer expressão com a gente, José de Paulo e por aí vai, e outros, mas muita gente. Já tive a oportunidade também de fazer trabalho de uma época junto com grandes corais, um coral sinfônico, de participar de festivais. Me lembro que eu tenho troféu lá que nós participamos de festivais de coral no Teatro Goiânia na década de 90, com o coral da igreja. Então por aí vai, muita coisa. Viajamos muito o estado, tocando, fomentando a banda de música e o coral. Nós criamos um coral de jovem, eu liderei esse coral por uns 18 anos. E era um coral evangélico de jovens que já cantava 4 vozes, tinha mini orquestra, tinha toda a estrutura de cordas, contrabaixo, guitarra, teclado, bateria, um coral muito bom. E nós rodamos muito esse Goiás aí cantando e fomentando essa música na igreja. E voltando aqui agora, a banda do Marista Sul foi a primeira banda municipal e foi uma das pioneiras aqui, exceto a do Colina, né? E nós começamos, já fazíamos esse trabalho no estado voluntário, que depois se tornou aí um grupo já mais profissional, e eu tinha vontade de criar aqui uma banda sinfônica. E eu falei, nós vamos criar, eu sou cristão e não estou aqui querendo levar nada do ponto de vista da religião, mas eu creio em Deus, sempre oro, pedi a Deus a direção. Falei, não, eu vou criar uma banda sinfônica. Eu chamei os meninos e falei, vou criar essa banda. Aí me lembro que nós fizemos o primeiro ensaio dessa banda lá no Garavelo, no Colégio Estadual Maria Rosilda. Um detalhe, o Estado, depois que eu comecei a coordenar as bandas do Estado, o professor Marcelo Ferreira criou no Estado a chamada Casa de Arte. A Casa de Arte, ela tinha as 4 linguagens artísticas. E eu fui trabalhar nessa Casa de Arte, ser um dos coordenadores de música. E depois me tornei o diretor da Casa de Arte. Aí lá nós fomentamos, nós criamos um grupo lá instrumental, já muito bom, que os meninos já eram contratados do Estado para dar aula em banda e tinham um complemento de carga horária para participar desse grupo. Então, aí daí surgiu a ideia, eu falei, eu vou criar uma banda sinfônica aqui pelo município. E aí eu conversei com algumas pessoas, convidei o Rogério. O Rogério, para quem não sabe, o Rogério, ele vai entrevistar o Rogério, mas o Rogério trabalha comigo há muitos anos, inclusive desde menino. O Rogério, ele trabalhou comigo em igreja, teve ali as primeiras oportunidades no coral da igreja, na banda. Meu irmão Francildo, que é muito bom educador musical, ele oportunizou o Rogério estudar trompete lá, tocar com a gente. E o Rogério cresceu musicalmente e se tornou esse grande líder musical. Então, é meu parceirão de muitas datas. Aí eu falei, Rogério, eu vou criar uma banda sinfônica. Aí no primeiro ensaio nós fizemos,
tinha, eu acho que 7 ou 8 músicos, uma coisa assim. E eu disse para os meninos, isso foi em 2015. Falei, ó, não preocupa, hoje é o primeiro ensaio, nós vamos crescer, essa banda vai ficar grande. Não tinha nenhuma palheta, só tinha percussão e metais, né? Então aí no segundo ensaio já teve uma galera maior, inclusive vieram os meninos. Os meninos é um modo de falar, né? Um deles está aqui, né? Os músicos lá da banda do Semadip, o Rogério era da banda do Semadip, eu era da banda do Marista Souza. Nós sempre fomos muito parceirão. Aí nós agregamos isso, começamos a ensaiar essa banda. Ensaiamos um tempo no Garavel, no Maria Rosilda, à noite, era uma escuridão danada, né? E não tínhamos nada, se os meninos iam embora de ônibus, era assaltados. Então mas nós fomos, os sonhadores foram. E dali então, um dia teve um fato muito estranho lá, a gente estava lá no ensaio e do nosso lado assim houve um homicídio, uma pessoa matou o outro lá, aí eu fiquei muito preocupado, achei aquele lugar muito perigoso, a gente ficava sozinho à noite ali, aí consegui um espaço melhor para a gente sair lá no Céu das Artes. Aí eu consegui um parceiro que já começou a me ajudar. Conseguimos uma van que buscava os meninos lá de longe, lá do Semadip, fazia uma rota pelo Tiradentes e levava para o ensaio. Aí ele pagava essa van para mim e eu bancava o lanche. E o projeto foi crescendo. E eu escutava assim de algumas pessoas do município: não, você é doido, larga esse timão, não, você não vai conseguir nada não. E o nosso intuito era só fazer música boa. Nosso intuito era isso. E ter um lugar, porque o que acontece? As pessoas, quando vão fazer um teste, uma prova na banda da polícia, numa banda do bombeiro ou em outro grupo mais sofisticado, ele já tem que ter uma experiência de repertório, ele tem que tocar uma peça. E ele não tinha aqui esse lugar para ele fazer isso. Nós vamos criar um lugar para que seja um laboratório, que as pessoas tenham acesso a um repertório melhor, com músicos mais experientes, e vão aprender ali a transpor essas barreiras, a criar essa experiência musical. O intuito era esse também, nesse sentido. E mostrar para a cidade a música instrumental. Aí começamos, então, e foi crescendo o projeto, depois saímos de lá, viemos aqui com o Galpão da Cultura ensaiar. É interessante, um dia o ex-prefeito Gustavo Mendanha, ele viu o projeto, ele gosta muito de música, ele viu o projeto e falou assim: ó, eu vou ajudar vocês. Aí um dia ele falou assim: rapaz, vocês têm dificuldade para ensaiar, vocês precisam de lugar para ensaiar, né? Nós vamos construir um anfiteatro aqui para vocês terem um lugar para ensaiar. E é interessante que hoje a gente ensaia dentro do anfiteatro, né? Hoje a banda ela é gigante, ela tem uma estrutura boa, nós temos van, nós temos lanche, nós temos local para ensaiar, nós já temos um público que acompanha os nossos concertos, nós tocamos música que vai desde o popular ao erudito, tem um grupo já, e nós mantemos sempre a mesma postura, tem um grupo mais iniciante, intermediário e tem os músicos profissionais, e somos todos amigos e fazemos músicas aqui porque gostamos e queremos fomentar a música no município, sem vaidade. E a banda nós já tocamos com grandes músicos. O ano passado, por exemplo, nós fizemos um concerto junto com o trompetista Cícero, né, que é o primeiro trompete da orquestra de Curitiba, né? Ele estava em Curitiba e agora, se não me engano, ele é Londrina. Ela é Londrina, por aí. Fizemos com o professor de trompete, doutor Tonico, né, que é um grande admirador. Nós temos muita admiração por ele e ele gosta muito da gente. E com também o professor Gesto, nós tocamos no encontro estadual de trompetes, nós tocamos no ano passado com a banda do Corpo de Bombeiros lá no Teatro Goiânia. Nós ontem fizemos um concerto aqui maravilhoso, nós já tivemos convidados especiais, o Capitão Rodrigues já veio aqui fazer um concerto para trombone e banda, outras pessoas. Então a banda ela se tornou em um nível muito bom.
Claro, tem que melhorar, tem, mas o nosso intuito continua o mesmo, fomentar a música instrumental na cidade. As pessoas, igual ontem mesmo eu vi um pai de um aluno, ele falou assim, olha, meu filho me chamou para vir aqui, falei assim, eu vou lá nesse trem, mas eu sei que eu vou dormir. Ele me contando ontem. Aí ele falou, ô maestro, impressionante, foi lindo demais, ele nunca tinha vindo, agora eu não perco um, foi palavras dele. Você entende? Então assim, a banda, ela tem atingido o seu objetivo, que é fazer música de qualidade, oportunizar o músico ter acesso a esse tipo de repertório, para ele se preparar para outros desafios. Inclusive ontem 2 solistas aqui do concerto Suíte Monete foram nossos músicos, né? Foi o Ismael, trompetista, e o Felipe do trombone, já oportunizando eles essa quebra de gelo, essa experiência para projetos maiores, futuros. Então a banda tem esse viés, e agora nós estamos aí caminhando para conseguir outros objetivos. Nós já temos a bolsa, e o projeto de lei já está encaminhado para concretizar via lei. Agora o nosso próximo sonho, que é um sonho, mas que vai se tornar realidade, é ter a nossa sede própria. Isso é para o futuro, e pode escrever depois, anos depois, vocês vão ver aí que isso vai se concretizar. Tem uma sala com os acervos, com tudo, Isso, troféus, história da banda, fotos, fotografias, jornais, tudo isso aí para ficar para você que é aparecidense, para você que é goiano, você que é brasileiro, um dia poder pesquisar também, poder fazer aí algo de fomento também das bandas de música para Aparecida. Uma coisa muito interessante que mais de 90%, 99,999% dos nossos músicos começaram seus estudos em Aparecida de Goiânia, nas bandas, quais foram fomentadas lá atrás, dentro da história da música. Para fazer um paralelo geral, para a gente fechar o ciclo, desde a história da música em Aparecida de Goiânia, hoje os frutos da banda sinfônica são oriundos de Aparecida de Goiânia, começaram em Aparecida de Goiânia, estão nas universidades, estão no corpo de bombeiros, estão nas bandas militares, seguiram carreira musical como professor lecionando. Então, assim, para nós, principalmente mais relacionados, assim, é muito gratificante ver o grupo evoluir há décadas e ter esses frutos gerando novos frutos. Então, eu, como aluno de Aparecida, hoje professor, formado pela UFG, então assim, é muito gratificante para nós, né? Principalmente para o maestro também, acho que ver todo esse trabalho de um sonhador consolidado, mas fazendo inúmeros outros sonhadores também realizar os seus sonhos. Então, para nós, a banda de música ela vai ser sempre muito mais do que apenas uma banda que a sociedade em geral vê como uma banda de desfile, como uma banda que não conhece esse cerne, né? Imergir nesse mundo das bandas de música vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Eu quero agradecer ao maestro Francinaldo pela disponibilidade, por tudo que a gente está fazendo em Aparecida de Goiânia. Então, assim, acho que a gente tem muito ainda para partilhar e crescer juntos, e conto com o apoio de vocês também. Muito bem, aqui sabe as palavras do Iago, né? O Iago, que é um excelente professor de música, excelente trompetista, comprometido com esse segmento musical, e eu tenho certeza, Iago, que esse trabalho seu vai ser muito relevante, tanto para o acervo da cidade, como também para fomentar outros projetos. E uma palavra final é humildade. A gente precisa ter humildade porque a gente trabalha, fomenta, ministra aula, os ex-alunos se tornam mestres também, e muitos deles melhores do que a gente em termos técnicos. Aí cabe a cada um de nós ter a humildade de entender o legado de cada um e ter respeito, ter gratidão, porque enquanto tem isso, os projetos vão. E quando isso acabar, os projetos se dividem. Projetos se divididos, principalmente na área cultural, na área artística, você não ganha força de ninguém. Então tem que ter essa unidade, e cada um respeitando cada um. É igual eu disse aqui, né? Os mais velhos têm a sua história, mas os mais jovens têm a força, a energia e traz uma outra bagagem, uma outra roupagem, né? Chega com gás e soma, é isso que faz o projeto crescer. Eu tenho trabalhado, eu estou já perto de aposentar, né? Mas eu trabalho com música aqui em Aparecida desde 1982.
Então, assim, tem muita história. O Rogério, eu vi o Rogério menino, né? E outros mais. E hoje eu vejo eles todos homens aí, trabalhando, desenvolvendo projetos. É muito gratificante para a gente. Então eu quero deixar aqui meu agradecimento também aos meus ex-maestros, maestro Manuel Joaquim de Oliveira, que foi a pessoa que começou o primeiro trabalho em igreja em Aparecida, que fomentou muita gente que está aí na lida, eu, o Capitão Rodrigues, o Francildo, um monte de gente que está aí profissionalmente. Quero agradecer também ao maestro Jaime, que posteriormente eu fui tocar com ele na escola técnica, junto com o Macho, o pessoal todo, Marcelo Eterno. Então é uma pessoa também que nós devemos muito a ele. Como também devo muito a outros profissionais. O Bruno, professor de trompete, que veio do Rio, deu aula no Gustavo Vitor. A Marivone, que me deu aula de técnica vocal, que hoje está em São Paulo. E outros mais aí, que a gente às vezes esquece o nome aqui, né? Sim. Mas é muito gratificante. Parabéns pelo trabalho. A gente que agradece e até a próxima.